Alô, escuto, Alberto. Alô, escuto. Olá, Tiago. Tudo bem? Olá, Alberto. Como estás? Estamos em condições, portanto, de começar mais uma emissão da Lenga-Lenga do Costume. É já a emissão número 67, emissão de 23 de outubro de 2023, que, como sempre, está a estrear às 21 horas de segunda-feira no canal de YouTube do Comitê Central, canal que devem subscrever. Nós, entretanto, já tínhamos assinalado, Alberto, a semana passada a ultrapassagem do... Já. Passagem dos 7, já vai em 7.200 ou coisa parecida. Impressionante. Eu bem disse que depois de são números... São números absolutamente... Sim. Eu bem disse que depois de passarmos os 7.000 isto nunca mais parava. Portanto, subscrevam o canal de YouTube do Comitê Central para poderem ser avisados e tal, o que é, como é que isso funciona, de cada nova emissão da Lenga-Lenga do Costume. E a partir, já aconteceu a semana passada, mas a partir desta semana também podem ver a Lenga-Lenga do Costume no X, antigo Twitter, atual X, em @AlbertoGonk, ou seja, @AlbertoGonc, @AlbertoGonc, que é a conta, como o próprio nome indicia, GoNC. É a conta oficial de Alberto Gonçalves no Twitter, portanto podem seguir também a Lenga-Lenga do Costume aí. Em termos de podcast, nós vamos colocar, fica a promessa, todas as emissões que estão em falta até à de hoje e, em princípio, vamos ver se serão as últimas que ficam em podcast, mas em alternativa podem agora ver então a Lenga-Lenga do Costume no X, em @AlbertoGoNC. Soa bem, Alberto GoNC. Muito bem. Felizmente não tem um D antes do N, senão poderia parecer, não é? Podia parecer uma coisa mais ligada à política americana, GoDNC, mas não é isso. Não, assim parece aquelas câmaras de filmar os tipos que andam de poeta, não sei o que, aquelas... Pois parece. Go coisa. Go qualquer coisa. Neste caso é GoNC. GONC. Muito bem, Alberto, vamos, ainda antes de arrancarmos com os nossos temas, agradecer o apoio do azeite da Lisboa, que continua a permitir a existência. Abordámos no final do programa da semana passada e que aquela novidade relativa ao orçamento do Estado foi muito bem recebida. Esta medida parece-nos pela generalidade dos portugueses, que na sua generalidade são pessoas que realmente em muitos casos têm carros anteriores a 2007, pois está difícil adquirir carros mais recentes. E a propósito desta medida, o Ministro das Finanças foi inclusive atingido pela já famosa tinta verde, projetada por manifestações. Eu suponho que tenham sido ativistas da Climáximo. Alberto, consegues confirmar se foi esse o movimento que esteve na origem? Acho que ainda não houve da caso pintura deste em Portugal. Sim, na Faculdade de Direito de Lisboa. Eu não sei se... Não tenho certeza se esse caso não foi da Climáximo, mas até agora acho que não houve nenhum caso em Portugal destes que não tivesse sido reivindicado pela Climáximo, que ao que parece não tem órgãos sociais. Foi isso que me constou. Como assim? Não tem órgãos sociais, ou seja, para não responsabilizar o respectivo presidente, ou o diretor, ou o chefe, o mentor espiritual, ou lá o que é. Portanto, não tem responsabilidades. É uma organização horizontal em que ninguém manda, não sei como é que isto pode estar legal. Nem sabia que se podia legalizar uma instituição desta forma, não é? Sem haver responsáveis. Estás comigo bem, Tiago? Sim, estou a ouvir bem, Alberto. É uma organização, portanto, dentro do espírito comunista, provavelmente, uma coisa em que não há responsável. Lá está. Sim, e o espírito Cobardolas também, que é a forma de ninguém poder ser responsabilizado, como, pelo menos de forma moral, pelos crimes que a Climáximo tem cometido. São crimes, não é? Mas mesmo judicialmente também se calhar fica mais estranho, não é? Fica mais estranho judicialmente, até se calhar como é que se pode responsabilizar, neste caso, uma organização que... Não, em termos de organização parece difícil, porque eles têm... Alguns dos miúdos já foram aqueles patetinhas, já foram de depor,
e já foram, acho que um ou dois já foi a julgamento e condenado, as coisas relativamente simbólicas. Eu espero que a minha imagem... Um trabalho de casa qualquer, fazer mais TPCs. Sim, estudar qualquer coisa, fazer, ou trabalhar, ou fazer qualquer coisa na vida de útil, além de andar a partir montras e bloquear estradas e a tirar tinta às pessoas. Agora, chefe para ser responsabilizado por aquilo tudo, que nós sabemos quem é, mas não, formalmente, pelos vistos, não pode ser responsabilizado, embora esse chefe vá representar a Climáximo em congressos lá fora. E presumo que não vai de bicicleta. Sei lá, a Hungria ou países bálticos e por aí, já vi umas referências lá no site da Climáximo, em que eles publicam com todo o orgulho do chefe lá a dar umas palestras e uns workshops sobre, presumo que, desobediência civil, embora sob outro nome. E ele deve viajar de avião, pelo menos de comboio, não é? Mas presumo que viaja de avião. Na Hungria, nos tempos que correm, pode ser um bocadinho mais arriscado. O quê? Em termos de estrutura empresarial, ser possível. Pois não sei. Ter essa estrutura em que ninguém é responsabilizado por coisa nenhuma, não é? Isso parece-me ótimo para todo o tipo de vigarices e moscambilhas. Exatamente. Eu nem sabia que isso podia existir. Quer dizer, poder existir pode, mas não podia ser legalizado. Alberto. Estou, está aqui a falhar qualquer coisa. Estou. Alô, Alberto. Estou. Alô, Alberto. Estou, Tiago. Eu estou a ouvir-te bem, Alberto, não me ouves? Estás-me a ouvir? Ouço perfeitamente. Também. Está em condições. Houve aqui um ligeiro bloqueio, mas acho que estamos prontos para continuar. As condições aqui do meu lado não estão as melhores esta semana, peço desculpa. Em relação, não sabia que se podia legalizar uma instituição e presumo que a Climáximo esteja legalizada, presumo, quer dizer, embora só cometam ilegalidades, mas não sabia que se podia legalizar uma instituição sem haver responsáveis. Eu nunca vi. Pois eles devem estar, quer dizer, a organização tem que estar legalizada, não é? Porque, por exemplo, estas tintas não devem ser baratas, eles devem meter isto como custos para a empresa. Devem meter depois a bater no IVA, aquelas coisas, sim. Sim, portanto, de alguma forma isto deve funcionar mais ou menos como uma empresa, mas pelos vistos, em termos de estrutura organizativa, há uma certa flexibilidade. O Medina, depois de ser atingido, disse, e estou a citar, pelo menos sei que tenho uma apoiante para subir o IUC, fim de citação. Foi giro. O que devia ser, quer dizer, em condições normais, isto deveria levar o Ministro das Finanças a pensar, espera, estes maluquinhos apoiam-me nesta medida, talvez a medida seja estúpida. Peço desculpa, vou voltar para o meu gabinete e vou já reverter isto e pensar em medidas como deve ser. Mas não, ficou todo contente por constatar que esta malta que não tem nada na cabeça está perfeitamente alinhada com o Ministro das Finanças português, o que é um descanso para nós também. Portanto, é um conforto ver sim, facto, saber que o nosso Ministro está de acordo, sim, com maluquinhos. É como sim, que está totalmente alinhado com esta organização de chalupinhas. No outro dia houve uma chalupinha que se colou a um avião, inclusive. Ela foi esperta porque acho que colou a mão já da parte, foi na porta do avião, mas colou a mão já da parte de dentro. Sim, para a cautela, se o avião levantasse, ela ao menos já estava do lado certo, não é? Sim, estava colada do lado certo, então acho que teve mesmo que ser descolada. Teve que ser buscar ela foi descolada com muita facilidade pelas imagens que eu vi. Aquilo é colado assim era o HU, stick? Sim, não era aquelas colas que... Super Cola 3? Sim, não era disso, não. A Super Cola 3 é mesmo danada, mas isso esses meninos não fazem porque aquilo... Eles estão a poupar na cola, ela descolou-se com relativa facilidade também. Parece-me... É possível que a Super Cola 3 seja pouco ecológica, porque funciona bem demais, e normalmente para esta malta não gosta de coisas que funcionam. Portanto, estão sempre em busca de alternativas péssimas para coisas para excelentes invenções que funcionam bem, facilitam a vida às pessoas e fazem progredir o mundo. Eles optam sempre por péssimas soluções que nos fazem regredir até ali à altura dos neandertais, mais coisa, menos coisa. Houve outras partidas, como a referiste também esta semana, não é, Alberto? Da Gucci, não é? Da loja da Gucci em Lisboa. Pois, é possível que sim. Acho que partiram. Cada dia têm feito uma coisinha qualquer e, incluindo nós, as pessoas dão-lhes, quer dizer, publicitam o trabalho deles, não é? Isso é o que eles querem. Eles não se importam que nós estejamos aqui a falar mal deles, eles querem querem ser falados. Pois, talvez erro nosso, se calhar. Nosso e toda a gente que mesmo discordando de crimes, que acho que a maioria das pessoas discorda de que se cometam crimes, falam deles. E ao serem falados, isto
pelos vistos converte gente. Aqui há uns dias o Observador publicou um artigo muito interessante, uma reportagem, em que foram assistir... Excelente jornal, aliás, que publica coisas interessantíssimas, exatamente, à exceção das crónicas fabulosas de 1 ou 2 indivíduos, o resto é tudo muito bom. E no Observador vinha uma reportagem sobre as aulas de indoutrinação da Climáxima, ou seja, como é que eles angariam pessoal, que não parece ser muito. Não parece ser muito. Eu julgo que estes fedelhos que andam a fazer estas coisas são 20, 30 pessoas, repetem sempre, não é? Têm muito tempo disponível e depois fazem muita coisa, parecem muitos. Sim. Não me parece fazer mais nada além disto. Pois eu enfim, alimentava uma esperança, agora que falas nisso, parece-me uma esperança absurda de que alguma coisa que nós pudéssemos dizer ou que qualquer outra pessoa pudesse dizer criticamente em relação a estas ações da Climáximo fizesse ali algum clique na cabeça de um ou de outro destes fedelhos, mas de facto essas sessões de endoctrinação não nos dão hipótese nenhuma, devem ser muito superiores, devem mesmo ser tipo aqueles eventos mesmo de culto e que de facto conseguem entrar na cabeça destes Eu miúdos. acho que já há uma inclinação destes miúdos para acreditarem em palermices, quer dizer, isto... Devem apanhá-los ali na adolescência, não é? Também sim, fica mais fácil. ali em miúdos particularmente suscetíveis e com as cabecinhas ali um bocadinho, sim, no turbilhão da adolescência e seguem o primeiro maluco que aparece. Quando o primeiro maluco que aparece é aquele senhor lá da Climáximo, pronto. Pois, historicamente, sim, é assim que a coisa se faz. Deve começar com outro acampamento do bloco. Isto até é muito engraçado, vamos de férias aqui uns dias para um acampamento e tal. Sim, isto é giro e tal. Sim. E depois fumam umas coisas e tal. Assistem a uns workshops sobre interseccionalidade e tal. Sim, e a coisa coisas que nós fazíamos no nosso tempo. Também igualzinho, sim. Eu, a propósito disto, Alberto, e disto do IUC, já agora aproveito, aqui um espectador, o Carlos da Silva Coveiro 5404. Os nossos espectadores têm nomes estranhíssimos. Pois tem, eu devia ter isto, Carlos da Silva Coveiro 5405 e não 04, peço desculpa, confundi os Carlos da Silva Coveiros. Diz o Carlos, o meu pai tem 77 anos, um Mazda Demio de 1999, ele adora andar sem ar-condicionado, sem sensores de parqueamento, sem câmara de auxílio para estacionar, adora os 8,5 litros aos 100, dá-lhe um gozo especial faltar um botão para abrir a janela do pendura e está destroçado porque se viu obrigado a ir ao stand com pouco mais de 50 mil euros no bolso e comprar um Tesla para poder ir ao Pingo Doce aos fins de semana. Fim de citação. Portanto, o Carlos a partilhar uma daquelas histórias realmente muito, muito tristes relativamente a este pessoal que fazia muito gosto em ter carros antigos e que agora teve que aderir a estes agendas aspiradores sem fio muito acessíveis. A propósito disso, sem querer fazer publicidade à Tesla, mas também se quiser patrocinar o programa estão à vontade. Acho que o azeite de talismã não se importa, não são propriamente concorrentes. Não sei se viste isso, mas circulou nas redes. Tu és um homem das redes, deves ter visto. Um homem das redes. O polígrafo, sim, analisou aqui uma questão que circulou nas redes e que partia da seguinte questão. Tesla de 100 mil euros não paga IUC, mas Opel Corsa B vai pagar 156 euros? E a resposta é verdadeiro, mas. É um daqueles mas o mas enfim. Sim, mas é não verdadeiro, portanto é verdadeiro. O Tesla de 100 mil euros não paga IUC, o Opel Corsa B, que é lá está, eu não conheço muito bem, não sei distinguir muito bem o Opel Corsa A do B e do C, mas Corsa seja um carrinho antigo, não é? É um carrinho antigo, sim, que neste momento paga com um valor comercial de cerca de 1.000 euros e que neste momento paga 22,48 € de IUC e que parece que não é imediatamente que passa para os 156,82 €, daí o mas do polígrafo, mas que a prazo parece que ao longo dos próximos anos chegará a este valor de 156. Portanto, é daqueles casos que para pagar o IUC tem que se vender o carro e ainda meter algum, porque de facto o carro é bastante antigo. Pronto, e é este o incentivo que o governo está a dar aos portugueses para trocarem de veículo. Apontar-lhes uma pistola à cabeça também seria um incentivo, quer dizer, para isso e para outras coisas. E até, incentivos não faltam. Ou fazes isto ou... Sim. E até mais prático. Caso ou compras aí um carro de 40 ou 60 mil euros e largas aí o teu chasso, ou pagas IUC. Que deve pagar, atenção, um carro, pronto, que deve pagar acho eu, um valor simpático de IVA
e de imposto de automóvel e dessas coisas assim, de ISV, não é? Que se paga também além do IVA quando se compra um carro. Portanto, isto parece ser um ótimo negócio. Ainda assim parece melhor que as pessoas... Quer dizer, agora falando a sério, ocorreu-me isto agora, não estou a ver ninguém que vá trocar de carro por causa do IUC, porque parecendo que não, trocar um carro com valor avaliado em 1.000 euros, comprar um de 40 ou 30, sim. 40, 50, 60 mil euros, era mais vale pagar o IUC. Sim, para poupar que seja 156 alguns séculos para conseguir recuperar o dinheiro investido. Para amortizar o investimento. Sendo que também por aí não dá, porque não é preciso esperar séculos para que o carro fique velho e volte a pagar. Logo anacrónico, não é? Passa a pagar já o... Passa a pagar, exatamente. Portanto, é em várias... sob várias perspectivas, um péssimo negócio. Acho que não vai motivar ninguém a coisa nenhuma, evidentemente. Vai fazer o que eles querem, vai fazer Sim. o governo receber mais dinheiro e engordar a receita fiscal, que é o que tem acontecido em tudo, constantemente. E arranjam para cada forma de engordar a receita fiscal, para cada forma de carregar no fisco, arranjam uma propaganda gira que pareça que aquilo tem uma função qualquer virtuosa. E não tem. Sim. Nunca tem. É sempre uma tramóia qualquer. Para engordar a receita fiscal. E nós pagarmos cada vez mais dinheiro e cada vez ficarmos com menos dinheiro do nosso trabalho. É isso. Curioso, a propósito disso e de pagarmos cada vez mais, a Climáximo tem aqui uma outra ideia da qual tu me falaste ainda antes de começarmos o programa, que talvez faça sentido também ao Ministro das Finanças, tal como esta do IUC, a atenção de Fernando Medina, que é a intenção da Climáximo, que constava, penso que no site da organização, como é que era, Alberto, de taxar... a criar um novo escalão de IRS, certo, para quem ganha rendimentos superiores a 150 mil euros ano, presumo que ano, e cobrá-los em 99%. Portanto, 150 mil, 15.500, a pessoa ia ficar com 1.000, portanto, que vive até agora bastante bem, de forma muito confortável, ia ficar com 1.500 euros ano. Pois, pá, isso sim, já me parece... dá 100 e tal euros. Ui. Eu sei que isto parece absurdo, mas é porque é absurdo. Pode haver uma gralha na redação da forma, mas não me parece, porque a Climáximo lá nas suas reivindicações também exige o fim de qualquer financiamento às autoridades policiais e militares. Portanto, loucura para ali não falta, portanto acredito que esta história dos 150 mil euros seja verdadeira. Portanto, deixar toda a gente a morrer à fome e ao mesmo tempo acabar com a polícia. Não sei, estou a pôr a hipótese agora, sim, acabar com a polícia, exatamente. Portanto, isto parece uma conjugação. Aquelas sociedades que vemos daqueles filmes, sim, Escape from New York, ou não sei o que, aqueles filmes. Exatamente, sim. O que é que eu estava a pensar? Estava a pensar que se estes 150 mil euros seriam mensais, mas quantos portugueses ganham mais de 150 mil euros mensais? Quer dizer, nunca se refere, quando se refere a escalões de IRS, nunca se refere... São valores anuais, não é? Não, isso, pois, sim. Portanto, não faz sentido. 1.500 euros, acho que tinha que ir vender o Opel Corsa, andava para eu julgo, estou a tentar ser amigo da Climáximo, Deus Nosso Senhor me perdoou. Quer dizer, que taxarem 99%, ou seja, o volume que é sujeito à taxação, ser 99% do rendimento, e depois aplicam-se lá aquelas fórmulas e dá uma certa cobrança. De qualquer maneira, o tipo que ganha 150, agora ganha 150 mil e que já lhe vão buscar a maioria do que ele ganha, é isso que acontece em Portugal. Sim. Iria ficar com muito pouco, não digo que ficasse com os tais 1.000, a conta não se faz assim, não ia ficar com 1.500 euros ano, mas se calhar ficava com 10 mil. Sim, talvez desse para o Opel Corsa B. Talvez para o Opel Corsa B ia ser muito difícil o sujeito passar para o Tesla. O que é um infortúnio de facto para esse era ao contrário, é um incentivo a que as pessoas que têm Teslas espetaculares de 80 mil euros e assim, 100 mil euros, passassem para o Opel Corsa, podem trocar. Pois é, é capaz de não ter sido muito bem pensado isto por parte da Climáximo. Não quero também estar a levantar... Nada da Climáximo parece bem pensado, ou pensado todo. É capaz de não ter sido, não terem ponderado bem todas as consequências de mais esta estupidez. Mas, enfim... Enquanto são adolescentes, há alguma desculpa, não é? Porque, de facto, ser adolescente é ser parvo, mas... São adolescentes particularmente parvinhos, mas... Sim, enfim, passa a redundância, mas... Há uns dias recebi uma carta de uma senhora da Climáximo que se diz mãe de uma destas ativistas. Uma senhora da Climáximo, peço desculpa, uma mãe de uma menina da Climáximo. Minha filha é ativista ambiental, ou seja, achei piada, não respondi, mas achei piada logo que define a filha, não como estudante, não como uma criança amorosa, não como uma pequena irrequieta, assim,
qualquer coisa desse género. Não como uma adolescente rebelde. Climática, é a profissão da filha, é isso. Sim, ativista climática. Isto é uma profissão, atenção, Climáximo, apesar de aparentemente não ser uma empresa, mas há de faturar por alguma via e ser gente a ganhar a vida à custa disto, sem dúvida nenhuma. Pois, precisamente, portanto é de facto uma profissão, não façamos pouco lá está, de quem trabalha, porque trabalhar é muito digno e todos temos que o fazer, infelizmente. Alberto, eu acho que se calhar em relação ao primeiro tema ficamos por aqui. Ficamos por aqui e vamos já. Eu gostava de fazer uma ligação, mas a verdade é que sei quais são os outros dois temas, neste momento sei quais são os outros dois temas de que vamos falar, mas não sei qual é que vai ser a seguir, porque antes de começarmos não decidimos exatamente. Qualquer um é bom. Portanto, a ligação para o segundo tema hoje vai ser esta. Vamos ao segundo tema, porque vai haver um e é já de seguida. Vamos a isto. Ora, e cá estamos de volta então para o segundo assunto da semana, que é, Alberto, a condenação de Mamadou Ba. Foi condenado, o ativista Mamadou Ba foi condenado em tribunal ao pagamento de 2.400 euros por difamar Mário Machado, relativamente em 2 acontecimentos de meados dos anos 90 que levaram à morte de Alcino Monteiro. Lá está, eu no fim da primeira parte não descobri qual seria a ligação para o segundo tema da semana, mas se calhar ficamos aqui um bocadinho na área do ativismo, uma vez que fechámos com a Climáximo a primeira parte, passamos para Mamadou Ba, um conhecido ativista também dos supostamente antirracista. Enfim, um ativista antirracismo que é grande fã do racismo. Basta lá perceber e explicar esta questão do ativismo antirracista. Mas, portanto, Mamadou Ba foi condenado em tribunal por difamação, porque afirmou recorrentemente que Mário Machado teria sido uma das figuras principais do homicídio de Alcino Monteiro no bairro Alto em 95, como referi, sendo que aparentemente Mário Machado não estaria nesse local quando dos acontecimentos. Alberto, o que é que tens a dizer sobre isso? Custa-me um bocadinho, não vou defender o Sr. Mário Machado de coisa nenhuma, a não ser daquilo que o Tribunal decretou, e o que o Tribunal sentenciou foi que o Sr. Mário Machado não era um dos culpados do homicídio, escusado dizer, selvático do Alcino Monteiro, não é? Não era, parece que tinha estado no bairro Alto, tinha estado naquele bando, tinha estado a distribuir pancadaria sobre inocentes, mas nesse caso não tinha culpa. Não tendo culpa, como é que se chama? Mamadou Ba atribuiu-lhe essa culpa e foi condenado por isso, o que não parece razoável, nesse sentido parece-me absolutamente razoável, mas pelos vistos para muita gente não é, porque tivemos desde figuras ligadas ao PS, ao PCP, claro que ao Bloco e não sei o quê, e nas redes sociais, numa efervescência a dizer que a justiça em Portugal bateu no fundo. As coisas em Portugal estão sempre a bater no fundo. Sim, é incrível. Neste caso não parece que... E muitas vezes batem no fundo, e o fundo vai descendo com tanta pancadaria. Devem ser fundos falsos, bate são no fundos fundo, falsos, não é? fura e vai bater no fundo a seguir. E o fundo vai mais abaixo. Neste caso não parece um bom exemplo disso, porque a justiça até parece que tenha funcionado. Primeiro, a verba em causa, por acaso a verba é exatamente igual àquela que eu tive que pagar de indenização por uma questão não política, não racial todo, por uma outra questão, tive que pagar 2.500 euros de indenização a um sujeito. Que é 2.400. Então ainda paguei mais, e não acusei ninguém de assassínio, mas pronto. Mas tive que pagar, e eu tinha razão, mas... Na justiça, nem sempre é fácil provar que temos razão. Tinha razão factual, mas não interessa aí o caso. Mas, portanto, os montantes então são parecidos. E o Sr. Mamadou Ba vai ter que pagar, pelos vistos, até prova recurso em contrário, ou se o recurso vingar. Mas se o recurso não vingar, ele terá que pagar os tais 2.400 euros. Por acaso, também nem assim vai ter que pagar, porque, ao contrário do que aconteceu comigo, também não tornei público o meu caso, o Sr. Mamadou Ba já tem um crowdfunding aí na internet, uma reunião, lá está, os anglicismos que estávamos a falar em off. Tem uma reunião de fundos aí qualquer, uma coleta de fundos na internet para que lhe paguem os 2.400 euros. Pelos vistos, os rendimentos que ela ofere enquanto ativista antirracista não vão ser prejudicados, porque vão ser outras pessoas a pagar-lhe a indenização se ele tiver que a pagar, não é? Eu desconfio que Mamadou Ba seja uma daquelas pessoas, como imagino que muitos destes outros ativistas, que
ponha o seu dinheiro onde, falta, lá está, expressões em inglês, falávamos de expressões em inglês, Where the mouth is. antes, pois, exatamente, que faça aquilo que preconiza e que doa ao Estado 99% dos seus rendimentos em sede de IRS, e portanto se calhar não lhe sobra muito. Eu imagino que este tipo de malta Ele se calhar sejam meninos para fazer isso. Nos tais que ganham mais, têm rendimentos superiores a 150 mil por ano, não é? Não interessa, mas mesmo assim... Mal é, quer dizer, se ser ativista antirracista e sendo racista pelo meio pode ter rendimentos assim, é uma carreira que eu começo a considerar. Sim, mandem por favor a ficha de inscrição. Exatamente. Para nós dois. Sim, é um trabalho difícil, porque requer pelo menos muita flexibilidade ao nível da espinha. São muitos anos a treinar para conseguir esse tipo de coisa, portanto também merece ser bem pago. É defender umas etnias, atacar outras, defender uns povos, atacar outros. Pois, ser um bocado seletiva aquilo. É. Sim, dizer-se um líder do movimento antirracista sendo profundamente racista, de facto não é um exercício... Mas não foi ele que falou uma vez da morte, da necessidade de matar o homem branco. Depois ele disse que era uma figura de estilo. Era uma figura de estilo, é. Também, além do mais, ainda é preciso ter esse domínio da língua e não é? Das figuras de estilo para conseguir esse género de exercício. Portanto, não é fácil. É bastante exigente. Pois, aparentemente aqui, não sei, a julgar pela decisão em tribunal... fez jus a uma coisa que é um pouco estranha a grande parte destas pessoas, que é a verdade, não é? Aparentemente... Sim, estas pessoas, Tiago, desculpa, estas pessoas disseram uma coisa muito grave, estas pessoas que se manifestaram contra a sentença do Alcino Monteiro, coitado. Mamadouba? Não, do Mamadouba. É o seguinte, é partir do princípio que uma pessoa como o senhor Mário Machado, eles chamam de neonazi, não conheço o sujeito, o que é que ele diz ou deixa de dizer, não sei se ele se considera neonazi ou deixa de considerar, não faço ideia, mas que um neonazi, um tipo que cometeu crimes e que pagou por esses crimes na cadeia, que não tem direito à lei e à justiça, não tem direito a ser protegido pela lei. Isso parece um precedente um bocadinho grave que podia ser alastrado aos partidários de outras ideologias totalitárias. Ou seja, a partir desse momento também, dificilmente um comunista, um bloquista ou qualquer outra pessoa que defenda uma ideologia totalitária como é o nazismo, e de que o comunismo não difere, assim tanto, pelo menos na natureza, em princípio, são ambas totalitárias, acho que é difícil discordar disto. Portanto, essa pessoa não teria direito a ser defendida de calúnias e de acusações. Vai um bocadinho mais longe do que isso, não é? Este tipo de movimentos tende, e isso em alguns casos é muito óbvio, tende mais do que isso a achar que qualquer pessoa que não esteja alinhada com os seus princípios... Não é bem uma pessoa. Pois, exatamente, seja logo à partida, ou deve ser logo à partida perante a lei, nos mais variados aspectos, uma espécie de um infracidadão, não é? Sim, portanto, um sub-humano qualquer. Não é preciso... Aliás, era um termo que os nazis usavam com alguma... Sim, é quem está connosco e quem não está connosco, mesmo não emitindo qualquer opinião especialmente grotesca como essas que referiste, é imediatamente considerado um inimigo desta gente. Porque o princípio é como é que é possível dar razão a um neonazi? Pois, exatamente, sem olhar a mais o que quer que seja, não é? Pois, Vamos imaginar, um neonazi ou um comunista pode ser burlado num contrato de, sei lá, de espaço de um café de bairro. Sim, mas nesse caso... ser defendido pela lei. Não, pois, mas para este tipo de pessoas não tem, não é? Quem defende qualquer posição, nomeadamente ideológica, que não seja a deles, é logo à partida alguém que não tem direito ao mesmo tipo de tratamento. Não tem direito, Tiago, desculpa, não tem direito, ponto. Não tem direitos, ponto. Não, é isso. E quanto a comunistas e nazis estarem alinhados, enfim, hoje não vamos falar de Israel nem da faixa de Gaza, mas acho que as últimas semanas, se havia alguma dúvida em relação a isso, acho que as últimas semanas esclareceram perentoriamente essas... Sim, nos assuntos que verdadeiramente importam, eles estão bastante alinhados. Não é? Sim, lá está, como seja chacinar toda e qualquer pessoa que não esteja alinhada com os seus princípios ideológicos, acho que não há nenhuma diferença significativa. Em relação a este assunto, Alberto, eu acho que ficamos por aqui. Não vamos ter pena do Sr. Mamadou, até porque... Não, ele vai ter que lhe pague lá a indemnização, se aquilo for para a frente, portanto, ele está garantido.
Sim, ele também disse logo que não tencionava pagar um cêntimo, e se calhar, já tendo em Eu conta acho que isso não funciona assim. Eu acho que se somos condenados em tribunal, se fosse, no meu caso não é a última instância, mas se fosse em última instância, se transitasse em julgado, como se diz, e ele fosse obrigado a pagar, ele tinha que pagar, ou ele ou alguém por ele. Acho que as coisas, a menos que ao contrário, no lado oposto do senhor Mário Machado, que está, pelos vistos, não está dentro sequer do quadro legal, o senhor Mamadou está acima da lei. Só se ele se considera assim, se calhar tem bons motivos para se considerar assim, não faço ideia. Não Talvez, ou então já tinha, ou à data desta declaração, já esse crowdfunding, lá está, outra palavra em inglês. Essa campanha, essa coleta, já tinha ultrapassado, se calhar, os 2.400 euros. Se calhar paga-lhe... Quando eu tive o meu caso, se soubesse, tinha pedido a alguém para não uma coleta. Uma coleta, um crowdfunding, lá está. Isto é coleta para dar para pagar os 2.400 euros e comprar um desses Teslas também, que depois que é muito amigo do ambiente. O que é muito amigo do ambiente e do bem-estar em geral, Alberto? É o azeite de talismã. É o azeite de talismã. Motivo pelo qual nós vamos agora, na lenga-lenga do costume, dar espaço ao reclame do anúncio do azeite de talismã. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá está. Estamos de volta, retemperados, sim, talvez, pelo reclame do anúncio, retemperados em termos de espírito e retemperados a vários níveis. É vários níveis, realmente é espetacular o domínio da língua portuguesa, ou mero acaso e sorte. Estamos, portanto, recompostos depois do reclame do anúncio do azeite de talismã, era esse o sentido, e bem precisamos, Alberto, porque na terceira parte do programa vamos falar de um outro programa, mas esse muito bom realmente, que é o novo espaço de Pedro Nuno Santos na SIC Notícias, que já estreou há uma série de semanas e nós miseravelmente... 2 ou 3 pelo menos, sim, 2 ou 3. Nós miseravelmente ainda não tínhamos trazido aqui, pelo menos como tema principal. O facto de já ter estreado há 2 ou 3 semanas indicia um bocadinho o sentido, precisamente o sentido do comentário que vamos começar por fazer em relação ao programa de Pedro Nuno Santos, que é o facto de não ter interesse nenhum. Ao que parece, não está a criar qualquer espécie de impacto e não ter grande tipo de relevância. Há um dado engraçado, pelo menos que foi salientado por já várias pessoas, que é o facto de, com alguma recorrência, aparentemente, Pedro Nuno Santos defender uma coisa no seu programa e, se for preciso, no dia a seguir, na Assembleia da República, está a votar em sentido absolutamente inverso àquilo que defendeu no seu programa, e isso é giro. É muito engraçado, porque, pronto, pelo visto, Pedro Nuno Santos tem ideias muito concretas e definidas sobre como é que acha que determinados assuntos deveriam ser resolvidos, mas depois, chegado ao hemiciclo, fica com as perninhas a tremer, provavelmente, como ele ameaçava fazer aos banqueiros alemães. Ele próprio fica com as perninhas a tremer e acaba por votar no mesmo sentido que lhe é dito para votar pela liderança lá da bancada parlamentar, ou lá quem é que decide isto, ou pelo Costa, em princípio pelo Costa. Claro. E, portanto, esse é um aspecto engraçado. Aconteceu isso com o congelamento, o descongelamento da carreira dos professores, não é? Ele no programa defendeu
muito epicamente que os professores, que a justiça devia ser... toda armada em bom, não é? Sim. Tem que se devolver o dinheiro perdido, estes anos em que estiveram parados na subida de escalões e etc. Tudo é um escândalo, isto é um escândalo. São escândalos, estão a pouca vergonha. Se calhar eu estar sentado no Parlamento, vocês iam ver como é que isto funcionava. Exatamente. Como por acaso ele estava no Parlamento, votou contra 2 projetos de lei que defendiam exatamente isso, o descongelamento das carreiras dos professores. Se calhar não era o programa de descongelamento ideal, Alberto. Eu tenho muitas vezes esse problema com o meu micro-ondas. Uma coisa é descongelar, não é simplesmente descongelar. Há várias formas de descongelar, não é? Que às vezes causa um bocadinho depois. Tem a ver com o peso do que queres descongelar, tem a ver com o tipo de alimento que queres descongelar, e aqui provavelmente também há muitas nuances. Ele deu Tiago, o Pedro Nuno Santos, o Pedro Nuno, como eles dizem, deu uma explicação que foi igual a não ter dado nenhuma, disse que tende a votar de acordo com o coletivo, com a decisão do coletivo. Sim, portanto, o que vai na cabeça dele não parece ser grande coisa, não interessa muito, interessa ao coletivo. Por outro lado é prudente esse ponto de partida, deixar, o que vai na minha cabeça não é grande coisa, deixa-me cá ver. Ele ao menos reconhece que não há ali grande coisa. Sim, agora não sei o que é melhor, se é o coletivo do PS, se é a cabecinha de Pedro Nuno Santos. Pois entre uma coisa e outra é tirar à sorte. Agora o que parece é que o programa, de facto, pelo que me tem dito, eu já vi assim uns excertos que me aparecem uns vídeos que me enviam, mas pelo que tenho ouvido dizer e pelo que me tem dito, aquilo é muito fraco. Muito fraco. Aquilo serve, a ideia, o objetivo daquilo é promover a ascensão do Pedro Nuno Santos até líder do PS e eventualmente, se Deus for justo, até líder de nós todos, até o nosso chefe supremo. Não, se Deus for justo, retira-se da sua posição. Se Deus for justo, cede a sua posição. E põe lá o Pedro Nuno Santos. Exatamente. Agora, uma pessoa não pode dizer que o facto da prestação de um sujeito mostrar que ele é uma nulidade que impede muita gente de votar nesse sujeito aqui em Portugal. Isso, e em outros países também acontece, mas aqui em Portugal acontece bastante. Portanto, o facto de se comprovar, como pelos vistos o programa comprova que o sujeito é uma desgraça, não tem nada a dizer, não pensa absolutamente nada, a única coisa que o move é ver se tira o Costa dali, se coloca ele no lugar de Costa, mas mesmo assim isso não é uma garantia de que não funcione, de que ele não esteja lá chefe da agremiação. É muito mais provável o contrário, de ouvires um tipo que realmente sim senhor, tem boas ideias e é um gajo coerente. Ser penalizado por isso, não é? Sim, isso é que nunca acontece, já ao contrário temos visto. Sim. Eu vou revelar, temos visto com frequência, eu até vou revelar uma coisa que tu me disseste aqui em off, Alberto, tem paciência, que mesmo comparando com o Sócrates, não é? Sim, e assumo mesmo isso em on. Eu imaginei que sim, senão não teria. Não, o Sócrates, há uma diferença, o Sócrates é um bocado maluco. E nem sempre no mau sentido. Há ali um lado que... Sim, a personagem é mais cativante. A personagem é peculiar, pronto, é uma personagem. O Pedro Nuno Santos é só mais um daqueles funcionários lá do PS, como há centenas, com certeza, que por alguma... Eles têm que escolher alguém, não é? Têm que designar alguém para ser o futuro do partido e designaram este triste, quer dizer... Aquilo... Sim, são 2 armadões em bons, só que o outro armadão em bom, a personagem era mais engraçada, era mais colorida. Um bocadinho, pois. Este não, tem colorido extra, tem esse colorido extra de poder haver ali uma questão, sim, a esse nível. Eu estou-me a lembrar quando Sócrates era primeiro-ministro, grande bons tempos. Não eram piores que agora, mas quando Sócrates, qualquer inauguração que ele fazia, tipo, qualquer coisa, qualquer cerimónia pública, por insignificante que fosse, ele decretava que era um momento histórico. Porquê é que era um momento histórico? Porque ele estava ali. Tudo que aquele homem fazia, cada vez que ele respirava, fazia-se história. Havia um lado ali que era, claro que era um bocado assim, variado da cabeça, mas aquilo tinha uma o lado norte-coreano, esse lado norte-coreano é muito giro. Quer dizer, sim, até muito giro quase ali. É muito giro visto à distância aquilo meu Deus. Isso era giro visto à distância da Coreia do Norte, ou de há 10 anos. Era melhor não sermos nós as vítimas dessa... Mas a verdade, atenção, e essa parte mas... deu-me um arrepio quando tu referiste, mas é de facto verdade, quando ironicamente disseste bons velhos tempos, porque quer dizer, enfim, não são tempos para os quais olhemos com...
com especial repúdio face àquilo que... Não face ao que conhecemos hoje e ao que vivemos hoje, mal por mal. Porque Pedro Nuno Santos, por exemplo, é visto, e houve reações no PS, mas de gente ligada ao PS, que esteve ligada diretamente com cargos importantes no PS já há mais de uma década. Houve reações a esta perspectiva do Pedro Nuno Santos vir a federar, não é? De certa forma, o PS, o Bloco, o PCP e por aí fora. Portanto, o PS e as delegações dos franchises portugueses do Hamas e tal, sim. Pois ser um líder do movimento PSVE, PCP-L+. Sim. Não é? Não achas que podia ser uma coisa deste género? PSVE, PCP-L+. Sim. Ser liderado por um Pedro Nuno Santos é de facto uma perspectiva que não nos põe bem. Porque o Sócrates, apesar de tudo, ainda tinha qualquer coisa do PS tradicional. O Costa não tem nada de PS nenhum. O Costa é um oportunista, com todo o respeito, mas não parece ter convicção sobre assunto nenhum. Não parece ter convicção sobre assunto nenhum, tudo ali é manha. Este Pedro Nuno Santos parece-me um bloquista, estaria impecavelmente no Bloco ou neste PS que ele se prepara. Pois, encaixa nessa trajetória, encaixa claramente nesta trajetória de aproximação e de... Completamente. Ele reconheceu isso lá num dos programas. Sim, exatamente. Não, ele abertamente reconheceu... Já depois do 7 de outubro, depois até do apoio inequívoco do Bloco, que eles dizem que não é apoio, mas que toda a gente percebe que é apoio às ações do Hamas, ou pelo menos a indiferença do Bloco e do PCP às ações do Hamas em Israel, aqueles massacres, não é? Pois, e se calhar até com um entusiasmo adicional. Sim. Depois dessa questão, porque de facto isso não é irrelevante, não é? Porque obviamente isso é uma coisa que já sabíamos há muito tempo, mas esse assumir da necessidade de levar o PS ainda mais para esses lados. E é isto, o que é que eu posso... O programa chama-se Pedro Nuno Santos mesmo, não é? Não faço ideia. Lá está, isso indicia que não tem gerado grande interesse. Eu fui pesquisar e parece-me que se chama mesmo Pedro Nuno Santos. Só Pedro Nuno Santos. Não é Pedro Nuno Santos. Nós tiveram para perder grande tempo a pensar no nome. Pois não. E também o que é que... Linhas diretas, não sei o quê. Ou por outro lado, ele até... Ou por outro lado, até despenderam bastante tempo, mas no final chegaram à conclusão, não há nada mais interessante para chamar este programa do que Pedro Nuno Santos. Porque de facto é o topo, não vale a pena estarmos aqui a tentar outra deve atrair multidões, aquilo deve ser um frenesim para ver o programa. Deve. Não sei se talvez em São João na Madeira, já ali, não sei, familiares próximos. É mesmo nisto, porque acho que é o concelho mais pequeno do país, por isso. Mas é um concelho com muita vida, agora estou a falar sério, é um concelho... Sim, lá o Calçado, não é? Eu tenho família lá próxima, sim, tenho família. Pois tu dominas aí também essa... Não domino, nunca vou lá, okay. Desde criança, mas tenho família, 25% de mim vem de Oliveira das Meias, que é um concelho... E és parte, e não serás parte também indígena, norte-americano, ou assim, não podes reivindicar... Não posso, eu fiz teste de DNA, não dá nada disso. Não és um 12avos congolês ou uma coisa assim do género, para poderes conversar com o Mamadou Ba, assim, de tocar-te lá, não? Tem 1% berber, segundo o meu DNA. O resto é tudo Europa. 1%? 1%. Eu devo ter pai 27 ou assim, uma coisa desse género. E o resto é tudo Europa. Tudo Europa, tu és mesmo um asqueroso branquélio, pá. Não tens aí nada para apresentar. Chico Moreno com o sol. Não... Ok, menos mal. Bom, vamos deixar aqui, vamos terminar por hoje com a promessa de que vamos assistir. Pedro Nuno Santos, eu peço desculpa se está a assistir, certeza que está, a lenga-lenga do costume. Prometo assistir com atenção a um dos próximos programas, porque realmente já começou há várias semanas e eu não o fiz. E vamos também... Alguém tem que ver aquilo, não é? Alguém tem que ver, sim. Aos nossos espectadores, obviamente aconselho a que vejam antes a lenga-lenga do costume todas as segundas-feiras às 21 horas. No canal do YouTube do Comitê Central. Subscrevam o canal, porque assim recebem valiosas indicações sobre a estreia de novos programas. Não faço muita ideia do que é que recebem. Da nossa parte não recebem nada, isso é garantido. Continuem fazer a rifa do presunto, assim, qualquer coisa, como se faz nas aldeias, naquelas festas. Um presunto e um azeite de talismã, como é óbvio, não é? Pois, com azeite de talismã, e um pão caseiro e tal. Ui, estou a ficar com fomeca. Temos que ir ciar. Bom, nós voltamos para a semana. Não se esqueçam que podem a partir de agora também seguir a lenga-lenga do costume, em princípio, se nós conseguirmos pôr isto a funcionar como deve ser, no X, ex-Twitter, a plataforma X, em @AlbertoGonc, mesmo como quem vai dizer Gonçalves,
sem a cedilha, Alberto Gonk, Alberto Go NC, e podem ver também a lenga-lenga do costume aí. Em termos de podcast, vamos comprometer-nos em muito rapidamente colocarmos todos os programas até este em podcast, e desfrutem, porque em princípio a partir daí é provável que deixemos o mundo dos podcasts para já. Alberto, despedimos, acho eu, dissemos tudo o que era relevante. Sim. Obrigado ao Talismã, obrigado aos espectadores, obrigado a ti, Tiago. Muito obrigado, Alberto, também a ti, muito obrigado. E agora, obrigado a mim também. Sim, a mim, pronto, e assim não deixamos de agradecer a ninguém, e um grande abraço a todos, e até para a semana. Obrigado, boa noite. Obrigado.